Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um podcast Metanoia, esse, o Metanoia 27. Você está convidado a mais uma vez expandir a sua mente. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda segunda às 8 da noite um novo episódio é lançado, tanto no SoundCloud como no iTunes ou em qualquer outro aplicativo de podcast do seu celular. Entre lá, digite Podcast Metanoia. Se essa é a sua primeira vez conosco, vai lá, escute todos os primeiros 26 episódios. Se você já está sempre com a gente, bem-vindo de volta. Lembrando você que temos um e-mail, então se algo tem a falar, sugestão, crítica, convite, pedido, enfim, escreva pra gente. podcastmetanoia@gmail.com podcastmetanoia@gmail.com. Tema de hoje: justiça social, o papel da igreja na sociedade. Um papel muito importante, um tema muito importante. Por isso eu já apresento os nossos convidados, começando por ele, Rodrigo Maciel. Bem-vindo. Ok, obrigado, Lucas. Mais uma vez, bom demais estar com vocês aqui. Que Deus seja sobre essa mesa e que tudo aquilo que a gente for falar seja para honra e glória do nome dele. Amém. Ele voltou, Rodrigo. Ele está de volta. Não é Jesus ainda, é Walter Araújo com a sua voz potente. Você nos abandonou por um tempo, pastor. Seja muito bem-vindo de volta. É um prazer ter você à mesa conosco. Obrigado, é um privilégio e saibam que sempre às quintas-feiras fica faltando aquele momento, né? Mas foi por uma boa causa. Eu tenho buscado me aprimorar nos estudos para servir melhor a Deus e a nossa comunidade, mas estou de volta. Legal. E hoje mais feliz ainda. Então por que será que ele está feliz? Porque ao lado dele está a Edilene Araújo, a mulher do seu pastor Walter Araújo. Edilene, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A Edilene, que é coordenadora em um núcleo da ADRA, que é uma agência humanitária internacional da Igreja Adventista. Alguns vão achar que o pastor só veio porque a mulher veio junto. Sim. Podia sair de casa. Outros, depois de tudo isso, depois de você trazer o conteúdo que você tem, vão entender que é um grande propósito estar com a gente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço estar aqui com vocês, participando desse programa especial. E eu espero que a gente possa contribuir de alguma maneira, com a informação, com o conhecimento que a gente tem, e que isso faça diferença de alguma forma. Sem dúvida nenhuma vai fazer. Eu queria trazer um texto primeiro de introdução. Eu fui ali no Google, caí no Wikipedia em algumas referências, para entender o que a sociedade entende como justiça social. E depois a gente vai trazer a luz da Bíblia para isso, para a gente entender para onde a gente tem que caminhar. E aí diz que justiça social é uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Em termos de desenvolvimento, a justiça social é vista como o cruzamento entre o pilar econômico e o pilar social. Segundo o texto que eu achei, o conceito surge em meados do século XIX, referido a situações de desigualdade social, e define a busca de equilíbrio entre partes desiguais, por meio da criação de proteções, ou desigualdades de sinal contrário, a favor dos mais fracos. Para ilustrar o conceito, disse que, enquanto a justiça tradicional é cega, a justiça social deve tirar a venda para ver a realidade e compensar as desigualdades que nela se produzem. No mesmo sentido, diz que enquanto a chamada justiça comutativa é a que se aplica aos iguais, a justiça social corresponderia à justiça distributiva, aplicando-se aos desiguais. Com base nisso, ou sem a base nisso, se vocês preferirem, fiquem à vontade, o que a Bíblia vai trazer que vai corroborar isso e que vai fazer esse tema um tema tão importante para a nossa caminhada espiritual? Bom,
Vamos lá. Eu entendo que a gente parte de um princípio bíblico, como a gente está discutindo aqui, obviamente, e onde a partir desse princípio a gente começa a construir não uma ideologia, mas sim um modo de vida, não é? Então, quando a gente fala, porque vamos ser sinceros, se a gente para friamente para discutir justiça social, aí a gente pode ir para pontos de vista de Weber, de Karl Marx e tantas outras coisas, e na realidade o próprio cristianismo, né? E a gente pode enxergar até falhas nisso. Então vamos deixar, como você bem colocou, a Bíblia nos dar esse start. E eu proponho aqui para vocês à mesa, e para quem está ouvindo a gente, Mateus capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, vejam como o cristianismo é uma revolução, não é? Não basta, a gente não tem que falar em igualdade no sentido de que todo mundo tem que ter as mesmas coisas, mas a gente parte de um princípio de que realmente eu tenho que respeitar o outro enquanto filho de Deus, não é? E nesse sentido do respeito é que a gente tem que se mobilizar em buscar sanar essas feridas que a nossa sociedade tem, de pessoas que têm muito e de pessoas que não têm quase nada. Então essa é a luta constante de você colocar-se no lugar do outro. Então, para mim, o princípio da justiça social começa aí, a capacidade que Deus me dá de me colocar no lugar da outra pessoa. Eu fiquei muito feliz, eu estava pensando numa coisa agora aqui enquanto o pastor Walter estava falando. Eu não sei se o pastor Walter se lembra, no primeiro podcast que ele esteve com a gente aqui foi sobre graça, né? E eu entendo que há uma correlação muito grande da graça com a justiça social, né? Então a gente fala, por exemplo, da justificação pela fé, e muitas pessoas acham que a justificação pela fé é simplesmente um perdão de pecados. Então você recebe a bênção de Deus, o perdão que Ele te dá, e isso é tão somente a justificação pela fé, ter os pecados perdoados. O que a gente entendeu aqui, e o que a gente tem entendido do Evangelho de Jesus, é que a justificação pela fé talvez seja mais do que um simples fato assim, pode ir que seus pecados estão perdoados, você não vai mais correr o risco de ser condenado. Tá mais para algo assim, você vai ser bem aceito agora na minha presença. Então, a justificação pela fé é algo que é imputado em nós, não somente a graça, a salvação, a certeza dos pecados perdoados, mas é a convicção de que agora que uma vez que Deus me perdoou, eu tenho que agir da mesma forma com relação aos outros. Então, eu acho que, você perguntou, talvez qual o papel da igreja como na questão da justiça social. Eu entendo que se você entende ser salvo pela graça de Deus, não há como você olhar para situações de desfavorecimento, e a Bíblia talvez venha trazer aqui um quarteto dos desfavoráveis, né, que seria a viúva, o órfão, o imigrante e o pobre. Se o seu coração não se derrete pela dificuldade que essas pessoas enfrentam de vida, muito possivelmente não há uma correlação da sua salvação com isso daí. E isso é muito complicado, e Tiago vai falar isso daí no capítulo 2, versículo de 14 a 17, dizendo que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras, porque ele está dizendo aqui, não está falando que a justificação é pelas obras, mas ele está dizendo que a fé que não produz obras é uma fé morta, está morta, não produz evidências, não há evidências de que a fé em você, se você não tem uma vida de bondade para com os desfavoráveis. Então, se há um papel da igreja nesse processo, esse papel na verdade ele é completo, porque agora que eu sou salvo pela graça, agora que eu entendi que eu fui justificado pela fé, agora o meu coração se derrete por aqueles que são desfavoráveis no processo, porque da mesma forma como eu fui amado e perdoado, esses também têm o mesmo direito do que eu, e são perdoados e amados por Deus da mesma forma. Isso é maravilhoso, porque quando a gente entende isso, a gente passa a
querer a justiça social pelo propósito correto, né? Já não é mais por uma coisa de vou fazer porque eu acho bonito, ou vou fazer porque eu sou, entre aspas, obrigado a... Não, eu vou fazer porque é aquilo que a gente sempre fala bastante, né? Eu fui tanto amado, mas tanto amado, que agora eu preciso amar muito. E preciso amar quem precisa muito. Então, quanto mais você precisa, mais eu vou te amar. E não porque me disseram isso, mas é porque eu sinto isso, Deus me ensinou. E isso faz sentido, né? E quem sabe a gente possa até... Não quero me adiantar muito, mas entenda que a justiça social, quando ela está pautada nesse princípio bíblico cristão, ela não exige reconhecimento. Porque, lamentavelmente, a gente nota que muitas pessoas querem fazer, mas esperam ser reconhecidas e até se desestimulam. Não, mas não vale a pena, ninguém reconhece, ninguém se envolve. O amor, ele é desinteressado, né? Então, nesse sentido, o cristianismo, a mensagem bíblica põe essa distinção nessa justiça. É uma justiça que não espera nada em troca. Perfeito. Edilene, por favor. Normalmente a gente ouve muito falar essa frase, justiça social, né? Muitas pessoas às vezes falam sem nem saber exatamente o que significa. É um jargão muito comum, né? Politicamente, o meio econômico, jornalistas. E é engraçado a gente comentar que na igreja não se fala. Você não vê, às vezes, um sermão, ou uma palestra, ou um grupo discutindo isso dentro da igreja. E isso é uma falta, uma falha muito grande nossa. Porque se hoje justiça social está muito politizada, então, quer dizer, as pessoas levam a justiça social para o lado político, totalmente político. Então, se não é do meu partido, eu não faço. Se não agrada aquele, eu não faço. Então, a gente enxerga a justiça social e a gente, às vezes, tem até medo de envolver a igreja nisso. E quando deveria ser o contrário, porque se a gente pega a justiça social à luz da palavra de Deus, a gente vê quantas coisas a gente poderia fazer como cristãos e como igreja e como grupo de pessoas que tem interesse em alguma coisa melhor para o nosso futuro. A gente está deixando passar essa oportunidade, né? Eu vejo, você leu aí os detalhes da justiça social, fez até uma comparação com a justiça civil, né? Lógico, a justiça civil ela é cega, então não importam as partes, os detalhes das partes. A justiça social é diferente, ela se importa com as partes. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, a justiça tem que ser para todos, e tem mesmo. Só que a gente vê que dentro do todos tem uma parte que precisa mais. Eles precisam de um pouco mais. E como a igreja pode agir? A igreja precisa agir, ela não pode se omitir. Ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Sabe, as pessoas, às vezes a gente fala, mas ele tem um bom emprego. Tem, mas amanhã ele pode perder. Ele tem uma família estruturada. Tem, mas tantas coisas estão acontecendo. Então a igreja precisa tomar tempo para estudar esse assunto e de como as coisas devem acontecer. Eu enxergo pessoalmente assim a justiça social como uma ação que a igreja deva realizar. Ela precisa fazer parte disso e urgente, não é para amanhã. E é perfeito o que você trouxe, porque você falou uma hora assim, você falou a justiça social, ela enxerga as partes. E aí quando você fala na verdade você falou a justiça tem que enxergar essas partes, né? E para mim essa é a descrição de Cristo, né? Porque Cristo enxerga as partes. Cristo se preocupa com as pessoas. Então, se a gente for levar fazer esse paralelo, a justiça social é Cristo. Não tem como eu passar batido por isso, porque se Cristo se importa com as pessoas e a justiça social também, ambas são a mesma coisa. Então, se eu carrego no meu DNA o DNA de Cristo, eu tenho que me importar. E se eu não me importo, algo está errado. E aí vem o que Tiago diz, que se algo não me move, o que me moveria? Então assim, Cristo me move. E aí vale muito a gente entrar no ponto que a justiça social, nesse parâmetro que a gente está falando, dessa ajuda, você trabalha em uma agência humanitária, então dessa ajuda de ir ali, de colocar a mão na massa, de ajudar as pessoas, de doar, de se entregar, isso faz parte da missão, porque muita gente, e isso que eu acho que é importante a gente não confundir. E desde que eu comecei a me envolver com a igreja, eu percebi que muita gente
confundir esses pontos, muitos pensavam que a missão de Deus era a justiça social. Então você falava assim, vamos fazer missão. E as pessoas falavam assim, pô, mas aqui não tem missão. Aí você, cara, entra na igreja que tem, na Nova Semente cabem 400 pessoas, tem 400 missões para você seguir. Por quê? Porque a missão de Deus já está em curso e a justiça social faz parte disso. A gente estava falando um pouco disso antes, né, Rô? Sim, essa questão da justiça eu acho importante a gente também se atentar à palavra justiça, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de justiça, o homem, como que o homem faz justiça? O homem faz justiça reclamando os seus direitos. Então ele vai até um tribunal para exigir os seus direitos. E aí ele tenta fazer justiça dessa forma. Como que Deus faz justiça? Deus não faz justiça reclamando o seu direito, porque ele teria todo o direito. Mas ele não faz reclamando o seu direito, ele compartilha o direito que somente ele tem com aquele que não tem. Essa é a justiça de Deus, a justiça que compartilha o direito. Então supostamente o pobre, entre aspas, não tem direito a ter uma vida confortável, não tem direito a ter alimento, não tem direito a ter, porque ele não trabalha. É aquela questão que muitas pessoas olham e falam, mas eu vou ajudar esse cara não trabalha, esse cara podia estar fazendo uma coisa, né? Utilizando verbetes até meio agressivos, como o cara é um vagabundo, ou coisas desse tipo, né? Então, por que a gente, nosso coração maldoso pensa isso? Porque a gente acha que a justiça é feita pelo direito. Não, ele só come se ele tiver o direito de comer. Não, no reino de Deus as coisas não funcionam assim. O direito é compartilhado. Se ele não tem, seja lá por qual for a razão, e eu tenho, e ele é parte da minha família, o meu direito, entre aspas, de ter algo não é meu. É um direito a ser compartilhado. Então a justiça dos homens reclama o seu direito, enquanto a justiça de Deus compartilha o seu direito. E isso vence o que a gente chama de iniquidade. Porque a iniquidade o que é? A gente achar que tem o direito sobre as coisas. E a gente quer, não, eu vou fazer uma coisa de errado aqui porque eu tenho direito de fazer o que eu quero. Ué, minha vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, porque o direito não é necessariamente seu. O direito é compartilhado. O direito é dado por Deus para que haja compartilhamento desse direito. E ao compartilhar, a família inteira seja beneficiada. Esse de fato é uma linha muito tênue que a gente precisa que você que está acompanhando o podcast perceba de fato o que estamos querendo dizer, né? Porque essa lembrança do Lucas foi tremenda. Confundir justiça social com o evangelho, no sentido de que agora o evangelho é só alimentar o pobre, etc., é uma falha. E como o Rodrigo bem lembrou, nosso direito não é um direito, porque necessariamente a gente nem tinha direito. Tudo foi doado por Deus. Então agora o que cabe nessa busca que a gente tem, porque as pessoas podem até encarar, né? Nossa, mas Deus é injusto, tanto sofrimento, tanta dor. Mas fique claro para você, pegue aí a sua Bíblia, você vai ver, em Deus não está a origem do mal e do sofrimento. Pelo contrário, Ele nos concedeu a oportunidade de vivenciar uma mudança nessa triste realidade. Então, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Agora, esse doar significa agora que você também não vai simplesmente controlar a pessoa que está recebendo e dizer a ela o que fazer com este direito que ela ganhou, correto? Que Deus não faz isso conosco. Exatamente. Ele nos deu a vida e necessariamente muitos não estão preocupados em viver de acordo com a sua vontade. Da mesma forma, vem a frase, fazer o bem sem olhar a quem, no sentido de não querer, bom, agora eu... Tá aqui a casa, tá aqui a cama, mobiliei a casa para você e tal. E de repente agora a pessoa vende aquela mobília ou vende a casa. Dá uma olhada no que acontece nos planos de governo, não é? Na área social, a Edilene lida com isso aí todos os dias. A impressão às vezes que você dá, agora vamos olhar essa parte, eu convido vocês a refletirem comigo. Às vezes até a gente desanima. Poxa, mas você tá lá, tá ajudando, tá? E aí você percebe, sabe? As pessoas, às vezes até quem não tem direito, vir reclamar o direito de uma ajuda social do governo, sendo que ele não precisa, mas é simplesmente aquela vontade de ter acesso, de prevalecer, de prevalecer, de vantagem. O ser humano é egoísta.
até na hora de precisar ajuda. Isso é tão verdade, porque a gente tava falando sobre o lance de... O Walter falou daquele lance, né, que às vezes a pessoa faz, o intuito é desde obter algum... Mas tem um outro negócio que às vezes a motivação errada na hora da justiça social, porque tem muitos que fazem justiça social nessa perspectiva aqui, ó. Por exemplo, eu escolho lá um orfanato para eu doar. Eu sou um empresário, e aí eu escolho, vou lá no meu bairro, e tem lá um orfanato, eu vou lá e coloco um recurso lá e falo, não, vou me comprometer agora, todo mês eu vou dar um recurso para aquele orfanato, para eles poderem sobreviver ali. No fundo, se você for avaliar bem profundamente, é muito provável que muitas dessas pessoas que fazem essas doações não tenham interesse em compartilhar o direito que elas têm de uma vida mais confortável. Na verdade, o que elas estão interessadas é impedir que aquele rapaz órfão que está lá dentro daquele orfanato, ao sair de lá, venha roubar o filho dele que andou de carro novo. Então, no fim, eu quero pagar o bife para ele, para eu poder comer minha picanha em paz. Percebe como isso é triste demais. Isso é triste demais, cara. Porque aí eu tô querendo fazer a justiça social para que amanhã o mundo seja um mundo melhor, para que meu filho não seja prejudicado, para que eu não seja prejudicado. Percebe como a raiz é egoísta, né? Até nisso a raiz é egoísta. E você vê, Rô, pensando nisso, o que a gente mais ouve hoje em dia é uma frase que tá em cima do que você falou. As pessoas falam, não, eu preciso fazer alguma coisa porque o que vai ser desse mundo pros meus netos e pros meus filhos, cara, a próxima geração? Que desejo egoísta, cara. Exato, as pessoas... A gente faz o bem pra beneficiar nós mesmos, mesmo que futuramente, né? Porque a sua família não deixa de ser uma parte de você, né? Exatamente, né? Então, no fundo, e aí, cara, tem um texto aqui que eu acho maravilhoso demais, que tá em Isaías 58, quando tá falando aqui a respeito do jejum, né? Essa é a verdadeira religião. Que essa aqui é a verdadeira religião. O cara acha que às vezes o jejum dele é ficar lá na greve de fome, tal. Mas aí Deus vem aqui dizendo o seguinte pra gente aqui, ó. Ele diz assim, ó. Por que jejuamos, a partir do versículo 3? Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina sempre em discussão, rixa e brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será que é esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como um jugo, que se deite sobre um pano de saco de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que eu desejo é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. É partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não se recusar a ajudar o próximo. Aí sim a luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a cura. A sua retidão irá adiante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Então, acho que a gente pode agora, através deste trecho bíblico, eu entendo que justiça social é relacionamento. É relacionamento. Se eu realmente quero ver a mudança na vida de pessoas que têm dificuldades ao meu redor, eu preciso me misturar com elas, como Jesus misturou-se conosco. Como ele falou, não adianta fazer uma justiça que vou ajudar o orfanato que eu nem sei onde fica e tal. Não resolve. O que resolve é que eu e você, de fato, nos relacionemos com esta realidade triste que está ao nosso redor para compartilhar o que a gente tem, não é? Muito bom, maravilhoso. Edilene, eu queria te perguntar, você trabalha diretamente com isso. O que você vê no seu dia a dia? A gente está trazendo o que a Bíblia traz e você trabalha em uma agência que faz parte da igreja. Então você aplica essa justiça social à luz do que está na Bíblia. Mas no dia a dia, o que você encontra? Como é esse trabalho de relacionamento que o Walter trouxe ali na carne, quando você tem que realmente ajudar no dia a dia do seu trabalho? Olha, de tudo que a gente está conversando aqui, eu fico tirando algumas referências, né? Quando a gente fala como igreja, a gente agir ou a gente praticar a justiça social,
É uma situação, às vezes, que alguns podem até não se encaixar. Mas eu não me vejo onde eu me encaixo nisso, como eu posso agir. A gente tem que pensar que a justiça social tem que começar em mim, nas minhas ações, nas coisas que eu faço. Você citou aí várias coisas na leitura que você fez. Então eu tô lá, eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa, então eu exijo dela o extremo, eu pago o mínimo, eu não respeito, ou eu trato de uma maneira desrespeitosa. Então isso me conduz para um caminho de injustiça social, né? Então, assim, a partir do momento que a gente passa a pensar nas nossas posturas individuais no dia a dia, a gente vê de quantas formas a gente pode praticar a justiça social no dia a dia. Ali no nosso trabalho é uma coisa impressionante, porque você vê a comunidade, vários níveis sociais numa comunidade extremamente carente. Então tem os que são extremamente necessitados e tem aqueles que têm conseguido sobreviver. Para o governo, esses que conseguem sobreviver não são mais carentes. Eles não necessitam mais da justiça social do governo. Mas eles estão ali, no meio da criminalidade, no meio de uma comunidade extremamente violenta, num local onde não tem saneamento básico, onde não tem tantos equipamentos sociais como deveria, onde muitas vezes eles têm filas e prazos para atendimento médico que são absurdos, que quando você precisa de um atendimento médico é urgente, né? Então, assim, mas essas pessoas não são consideradas pelo governo. Então, na minha realidade ali, a gente está ali há pouco tempo, faz alguns meses só, e os recursos ainda não vêm de forma de governos nenhum ainda, né? A gente está praticando isso a partir de doações de pessoas físicas, de empresas. Então, o que a gente pode oferecer ainda é pouco. Mas dentro desse pouco, a gente tem que limitar. E isso é muito doloroso pra gente. Você falar para uma mãe, olha, eu não posso atender essa criança. Ou falar para um aluno, olha, o curso já encerrou as vagas, eu só posso atender X pessoas. E você sabe que aquela pessoa precisa. E você tem que escolher quem precisa mais, quem precisa menos. Então, existe uma exigência de informações e base social dessas famílias que a gente tem que fazer as escolhas. O que eu entendo da realidade que a gente vive é que a gente não pode esperar que o governo cumpra esse papel sozinho. Não dá para esperar. Isso não vai acontecer. Sabe, se a gente espera que o Bolsa Família vai solucionar o problema da nossa sociedade, não vai. Por vários motivos. Eu não quero nem entrar na veia política. Claro. Mas eu digo assim, essa ajuda, ela não é suficiente para tirar a condição daquela família. Eles não vão sair daquela condição social. Ela é o mínimo do mínimo, né? Ela é o mínimo do mínimo. Para uma família de 5 pessoas, onde praticamente nenhum deles tem instrução, tem formação, ou a educação formal mesmo, não receberam isso, o que pode se esperar? Que emprego essa pessoa pode buscar? E alguns já são de mais idade e tem os netos, os filhos, os agregados todos da família que moram ali, não podem trabalhar porque não têm idade e são largados ali, porque as pessoas se relacionam umas com as outras, os filhos nascem e quem cuida é a mãe, o avô, a avó. Então, assim, você enxerga essa realidade e você fica pensando, não tem como o governo resolver isso. Não, sabe, é só a misericórdia de Deus e quando Ele vier que isso tudo vai se resolver. Então a gente precisa agir. A sociedade, ela precisa entender que não dá para esperar o governo. Seria obrigação do governo? Claro que seria. Mas a obrigação do governo, a justiça social, é igualdade para todos. Independente se eu tenho condição ou não condição, é para todos, é para que todos tenham acesso aos equipamentos públicos, às políticas públicas, à educação, saúde, tudo isso que a gente sonha, né, no nosso país. Mas a gente não vê, e esperar isso do governo e ficar de braços cruzados, criticando talvez o governo, seria uma coisa muito ruim para nós, principalmente nós cristãos. Nós concordar com o que está aí e o que está de errado de forma alguma. Mas a gente também não pode só ser aquela voz que se levanta contra, mas não oferece a outra mão. Ali a gente está tentando, de todas as formas, fazer alguma coisa diferente. Mais uma vez, né? Aqui você vê, por exemplo, uma cidade como Goiânia, que é a cidade que proporcionalmente tem mais cristãos, a proporção tem mais cristãos do que qualquer outra cidade do Brasil, cidade de Goiânia.
é também a cidade de Goiânia a cidade que tem mais injustiça social. Percebe? Lamentável, né? É lamentável, cara. Sabe por quê? Triste oposição, porque às vezes né? a pergunta que eu me faço sempre é o seguinte: abunda trevas ou falta luz? Percebe? Eu acho que no final das contas, o Brasil está onde está, não é responsabilidade do governo, é responsabilidade da igreja, cara. Porque nós poderíamos fazer muito mais do que nós fazemos. Porque o mundo não tem essa consciência de que nós somos uma família, percebe? O mundo não tem a consciência de que quando eu tenho uma pessoa que tem passando por uma determinada necessidade, ela é minha família. O governo nunca vai ter essa consciência porque ele não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, percebe? E eu posso te dizer uma coisa? A igreja, por si só, por pregar o evangelho, por existir, ela transforma a vida das pessoas. Não só espiritualmente, mas socialmente. Você pode prestar atenção, mesmo nas igrejas mais carentes, apesar de muitas famílias passarem necessidade, mas assim, você sempre vê aquelas pessoas se ajudando, se envolvendo, participando. Existe crescimento na área de educação, as pessoas se inspiram a voltar a estudar, a procurar um emprego melhor, a compartilhar entre as famílias. Até das mais carentes, elas têm um coração às vezes doador, né? Ela se preocupa, às vezes ela está numa situação muito difícil, mas ela leva todo mundo para casa dela porque ela quer que todo mundo compartilhe daquele momento, às vezes num programa, numa tarde jovem ou alguma atividade, e a situação dela não é tão abundante como de outras pessoas. Então, o evangelho, quando ele chega em uma família, e isso através das pessoas, através da igreja, ele transforma, inclusive socialmente, aquela família. Então a gente pode fazer, a gente tem nas mãos o poder para fazer essa transformação. Isso a gente acontece... só precisa formalizar essas ações. Perfeito. Isso acontece quando a igreja é igreja, né? Porque o que acontece, por exemplo, um exemplo da cidade de Goiânia, mas se a gente fosse trazer para a proporção de qualquer lugar do Brasil, a gente encontraria a mesma realidade, né? Da mesma forma que acontece lá, acontece em qualquer lugar. Então, basicamente é o seguinte: a igreja lá, que supostamente, proporcionalmente é a maior, não cumpre o seu papel de ser referência, de ser luz, de ser sal, de dar sabor, de compartilhar, não cumpre. Se você olhar para a vida de muitos deles, muitas pessoas dão altos dízimos nas igrejas, mas se importam pouco, até com o próprio empregado que trabalha dentro da própria casa. Uma vez o Walter citou aqui do porteiro lá do prédio. Às vezes o cara, ele não se importa de passar pelo porteiro do prédio e perguntar se tá precisando de alguma coisa, percebe? Então na verdade eu entendo que a sociedade chegou onde chegou porque a gente que tem revelação de Deus não fez o nosso papel. A gente guarda pra nós. E pra quem tá ouvindo, não achar que é uma crítica institucionalizada, volta lá no podcast 13, Walter tava com a gente, quando a gente falou o que é a igreja. A igreja somos nós somos o corpo de Cristo. E eu, pensando no que vocês estão falando, essa semana eu tive uma reunião de pequeno grupo e eu ouvi algumas pessoas falando algumas coisas e aquilo mexeu muito comigo. E depois, no dia seguinte, o Tonás postou uma coisa no Facebook que ele falou assim: eu tenho gostado muito de conversar com pessoas que pensam diferente de mim, porque isso me faz crescer. Isso, um dia antes eu não tinha pensado assim, porque eu ouvi algumas coisas que me mexeram, porque eu falei, cara, não é isso que Cristo espera da gente. E aí quando eu li o que o Tonácio escreveu, eu falei, cara, peraí, eu preciso entender o que Deus queria me falar ali. E pensando no que a gente tá falando, e lembrando do que eu ouvi ali na reunião de pequeno grupo, as pessoas ainda hoje, quando o Rodrigo traz que a culpa é da igreja, quando a Edilene traz que há uma escassez de material humano para transformar a vida das pessoas, eu penso que falta também fé das pessoas. Porque nessa semana, conversando sobre margem na vida, sobre planos, e eu comecei a explanar algo que da minha concepção é algo que é mais alinhado com o que Deus quer, que não adianta a gente ter planos e grandes planos para nossa vida. Eu sei que o Rodrigo compartilha, porque ele também fala muito disso comigo, de ficar pensando em sonhar, em eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Cara, Deus quer outra coisa pra gente. Ele quer que a gente destine o máximo de tempo possível pra Ele. E aí eu faço parte eu tô fazendo um trabalho que eu tô traduzindo um material americano, e conta a história de um cara que a família dele era uma família de missionários. E a mãe falava assim pra ele quando ele era jovem: filho, você pode ser o que você quiser, desde que você seja missionário.
Então você vai ser um advogado, um médico, um empresário, um jornalista, você vai ser um missionário na profissão que você vai escolher. E aí, fazendo o gancho com o que eu falei que eu ouvi no pequeno grupo, uma menina me perguntou assim: mas o que você tá falando então? Que a gente tem que fazer o que Deus quer e que a gente tem que viver por isso? Eu tenho que largar tudo então e viver o evangelho? Aí na hora eu fiquei com medo de ser agressivo e falei: não é bem assim. E as outras pessoas falaram: não acho que a gente tem que ser Cristo no trabalho. Acho sim que temos que ser Cristo no trabalho. Acho sim que temos que ser Cristo em casa. Acho sim que temos que ser Cristo todo o tempo da nossa vida. Mas acho mais do que tudo que a intencionalidade de ser Cristo o tempo todo é maior do que tudo. E quando eu ouço que uma família disse para um cara ser missionário, e aí eu ligo ao que a pergunta que ela me fez, hoje eu responderia: por que não? Não tô dizendo que sim. Não, vamos todo mundo abrir mão de tudo. Mas por que não considerar isso? Por que não considerar em abandonar minha carreira ou fazer disso algo extremamente direcional à pregação e à ajuda social? A transformar vidas, não só socialmente, mas espiritualmente. Por que não? Por que as pessoas têm tanto medo disso? Mas tem muitas pessoas que têm feito isso, inclusive. Sem dúvida. Né? Muitas pessoas. Exato, eu conheço vários casais, que agora conheci um casal que foi pra Amazônia, que abriu mão de tudo e foi embora. O Rodrigo me contou a história de um casal que descobriu que, e a gente falou disso em um podcast aqui, de crianças que são vendidas na Índia, em feiras livres, por $50. E eles, por saber disso e saber que tem algumas pessoas se movimentando para conseguir salvar essas crianças, eles vão abandonar tudo e vão para lá para salvar as crianças. Isso não é justiça social? É justiça social. Elas estão dando igualdade de direitos para aquela criança que está sendo vendida numa feira livre. Então, assim, por que as pessoas dizem que não, abrir mão de tudo não? De novo, para ficar bem claro, não estou dizendo que só há esse caminho. Mas por que não considerar? Tá faltando isso. E aí eu deixo uma pergunta que essa semana que mexeu muito com a minha cabeça. E se, reticências, todos os cristãos do mundo abrissem mão do que fazem e vivessem integralmente a causa de Cristo? Não estou dizendo que tem que ser, estou fazendo uma suposição. E se? O que seria do mundo? Dentro da nossa perspectiva... Viria o fim do mundo. Pois é. Então, e por que não? E por que isso não me move? Você entendeu? Se eu tenho essa perspectiva, por que eu não começo a fazer essa revolução? Se essa é a minha esperança, né? Por que eu não começo a fazer essa revolução? Por que eu continuo esperando que não? Eu tenho que fazer minha carreira, meu MBA, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, pra depois, quando sobrar tempo e dinheiro, aí eu... Percebe que esse cara, muitas vezes, que tá focado nessa carreira que você falou, e isso a gente ouviu no podcast semana retrasada, a gente volta pro mesmo aspecto de novo. O cara tá correndo atrás, no fundo ele quer resolver o problema social, não é para que o outro tenha o mesmo direito que ele, porque afinal de contas ele tá estudando, ele tá ralando, ele quer ganhar mais do que o outro, cara. Ele quer, na verdade, angariar um direito sobre aquele sem que se prejudique depois. Tem um verso bíblico aqui que eu acho que vem muito em cima disso também. 1 João 3,17 diz assim, ó: se alguém tiver recursos materiais, falando dos filhos de Deus aqui, se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão com necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e verdade. E aí a gente pode se perguntar, né? Aqui eu estou lendo um trecho da escritora norte-americana Ellen White, o livro que ela tem maravilhoso, sugiro para quem está ouvindo a gente, Beneficência Social. Aqui a página 30, o capítulo 4, começa com uma pergunta: o que é uma religião pura? E aí a resposta que ela tem: Cristo nos diz que religião pura é o exercício da piedade, simpatia e amor no lar, na igreja e no mundo. Vejam as dimensões, porque a gente pode pensar em justiça social só lá fora. Não, a justiça começa dentro da minha casa. Dentro de casa, na minha igreja e no mundo. Então é completo. É uma questão que promove o desenvolvimento, a oportunidade da pessoa crescer e, como a Edilene tocou aqui, ter essa vida transformada para melhor. E o princípio é esse, o amor que vem de Deus. E quando a gente não vê isso, e eu queria fazer uma pergunta para vocês, para talvez a gente começar a se encaminhar para uma conclusão. Não que eu acho que a gente já não tenha tido várias conclusões, várias metanoias aqui. A conclusão, triste conclusão que a gente tem é que
grande parte, ou não vou nem mensurar se é grande parte, se é menor parte, mas que há uma parte cada vez mais presente e cada vez mais de nós conhecemos pessoas assim que se esfriaram a ponto de não sentir parte dessa missão. Porque, de novo, isso tudo que a gente está falando faz parte da missão de Deus, a missão de reconciliação de Deus com o mundo. Então, assim, da onde vem isso? Só do esfriamento do amor, porque onde há amor, onde há Cristo, o Walter bem tocou, onde há Cristo há isso, há bondade, simpatia. Há essa justiça, simpatia. Há alguma outra conclusão que não essa, que vocês pensam que, poxa... Cara, o que você está falando é que é o seguinte, é bíblico e é uma profecia. Diz assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos os corações. Então... Pensa, olha ao nosso redor, escândalo de desvio do dinheiro de merenda. Não, isso é um absurdo. Para, entendeu? Saúde, as pessoas ficando aí em filas intermináveis e você sabe que o recurso existe. Então, de fato, a gente vê na prática, nesse país chamado Brasil, essa insensibilidade em todos os campos, seja na política, seja na teologia, seja na segurança, na educação, falta amor. Sim. E eu faço um convite para quem está ouvindo a gente, porque depois do que o Walter falou, eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas disseram: por isso eu quero ir embora do Brasil. Eu tenho certeza. E eu faço um convite. O Juan tá dizendo que você não quer ir embora. Juan, obrigado. Fica com a gente, vamos pregar o evangelho aqui. Graças, Juan. Graças por estar com nós outros. Porque é aqui que a gente precisa. Não tô dizendo, de novo, eu não tô aqui para colocar regra. Não sou ninguém. De verdade, não sou ninguém. Mas penso eu que se há um campo do tamanho que há o Brasil, do tamanho do território do Brasil, com os recursos naturais que o Brasil tem, com os recursos financeiros que aqui existem, que eu, seja você também, seja a peça que vai iniciar essa revolução. E não mais uma peça que vai virar as costas e deixar como tá. Porque aí fica fácil, né? Viver o evangelho assim seria a coisa mais simples do mundo. E Cristo diz que a porta ela é estreita, não é nada fácil, né? Eu costumo ter uma palestra com jovens que eu chamo de Meu CEP, Minha Missão. O meu CEP é a minha missão. Sabe que o Walter tocou numa palavra lá no começo, que é o relacionamento. Então eu faço uma comparação, né? Quando você está estudando a Bíblia com alguém e você está assim se importando totalmente com aquela pessoa, se relacionando com ela, querendo que ela entenda aquilo que você já descobriu, quer dizer, esse amor de Cristo, que você quer mostrar isso para ela, você tem um carinho total com aquela pessoa, você cerca aquela pessoa de todas as formas para que ela receba de você tudo aquilo que você ama, que você conhece, que você quer passar. E quando você traz ela para a comunidade da igreja ou para o pequeno grupo, você quer que todas as pessoas a tratem com o mesmo amor que você tem, né? Você não quer que ela seja deixada de lado ou que alguém ignore. Você quer que ela seja extremamente bem recebida ali para que ela possa sentir o mesmo amor cristão seu. Mas isso só acontece quando existe relacionamento, né? Esse amor que a gente sente por aquela pessoa é quando tem relacionamento. A mesma coisa com o social. As pessoas elas estão se unindo em pequenos redutos. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: mas eu não tenho aqui na minha realidade uma comunidade onde eu posso ajudar. Eu não tenho aqui na minha realidade, onde está no meu caminho, onde está fácil para mim, porque é o restinho do tempo que me sobra, alguma coisa que eu possa fazer realmente. Então a pessoa vai se colocando desculpas para ela não agir, né, em favor de alguém, em favor de um próximo. Então aí surge às vezes uma missão: olha, vamos ser missionário lá na África, porque na África precisa, vamos para algum outro local que precisa, e deixa a realidade aqui, né, sem ninguém. Lógico, porque eu quero ajudar o cara lá na África, porque eu não preciso ter relacionamento com ele. Não, depois eu volto pra casa aqui e tá tudo certo. Tá tudo eu certo. não preciso me comprometer com ele. Eu não vou me comprometer. Né? Esse é o ponto. E se você... estudos disso tudo mostra que, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela não é considerada uma cidade com necessidades de investimento social, por exemplo, de organizações internacionais. Se você vai ver o IDH e esses outros índices, nossa, a gente está totalmente fora. Então, quando, por exemplo, eu vou escrever um projeto
para organizações, mesmo as nacionais ou internacionais, é uma preocupação muito grande, porque o que eu vou mostrar para ele que eles querem ver os números, as estatísticas, e aí aquele foco de pobreza onde eu estou trabalhando lá todos os dias, ele não aparece nas estatísticas, mas isso não quer dizer que ele não existe e que eu não possa fazer um trabalho ali. Então que as pessoas sintam no coração aquele desejo de dar uma milha a mais. Pode ser que não esteja no seu caminho, mas se você der um passinho a mais, você vai encontrar um local que está precisando ou de recurso das pessoas, do seu braçal, do seu conhecimento, da sua experiência, da sua vida, ou do seu tempo, né? Ou do seu tempo, ou do seu recurso financeiro, porque muitas vezes a gente vai deixando esse de lado, que esse é o mais difícil, porque dói no nosso bolso. A gente para mim, outro dia eu escrevi um texto que era sobre isso, e a gente tem que estar com o radar ligado, né? Quando a gente está com o radar de Deus ligado, a gente percebe as necessidades à nossa volta. E eu tenho uma grande amiga, e eu quero contar essa história, não vou falar o nome para não... Enfim, nem todo mundo gosta de contar esse tipo de história, mas eu tenho uma grande amiga que começou a trabalhar em um lugar, e uma outra amiga dela tinha uma babá. E essa babá, ela saiu de licença, ela precisava sair de licença maternidade, e ela é muito pobre, enfim, ganhava só aquilo, ganhava bem pouco. E quando ela teve problemas durante a gravidez, e na gravidez ela teve que sair antes da licença maternidade. E para quem não sabe, o INSS de São Paulo, ele estava em greve até pouco tempo. E ela saiu de licença, foi no INSS, bateu na porta, a pessoa falou: legal, preenche isso aqui, mas volta em maio. Isso em janeiro. Eu falei: então, mas eu parei de trabalhar agora. Então é janeiro, fevereiro, março, abril. E se tudo der certo, maio, se eu começar... Então são 5 meses que eu não vou receber meu dinheiro. Com mais um filho, ela já tem um filho. Ela tem um filho dela, um outro filho que ela pegou pra criar, que era de uma vizinha que, enfim, ela meio que adotou. E esse terceiro que nasceu. E a mulher do INSS falou: ó, eles estão em greve e voltam em maio. E essa minha amiga ficou sabendo dessa história. E a tendência nossa é ouvir essa história e falar: cara, como o Brasil é injusto, porque, poxa, olha quantas pessoas... Chato, né? Que chato, quantas pessoas sofrem, e nossa, eu vou... E aí, uma das minhas amigas mandou um e-mail para assessoria de imprensa e reclamou, saiu matéria no Estadão, mas o INSS falou: ok, também concordo, mas os peritos saíram de greve, não tem o que fazer. Exatamente, volta em maio. Essa minha amiga, ela chegou e ligou para essa menina que ela conheceu, falou: ó, eu vou pagar o seu salário. Enquanto você não receber esse benefício do governo, eu me comprometo com você de pagar o seu salário. Então fica tranquila, porque essa mulher que teve o filho falou assim: então eu vou arranjar um emprego de faxineira. Eu vou estar amamentando, mas eu vou trabalhar de faxineira, porque senão eu vou morrer de fome. Ela falou: fica em casa que eu vou pagar o seu salário. Então assim, eu acho que isso é simplesmente o que mostra que o radar estava ligado. Porque se não tivesse ligado, a reação seria: poxa, mais uma que o Brasil deixa pra trás. É assim coitadinha mesmo, dela, né? é assim O mesmo. Brasil é o Brasil é assim. Então acho que o radar ligado dessa pessoa fez com que ela pudesse praticar essa justiça social que a gente falou. E eu vejo nisso uma coisa só: Cristo. E pra mim isso é suficiente pra qualquer ação que a gente toma, Cristo ser exaltado e ser glorificado. Para você que tá ouvindo a gente, gosta bastante de ler e gosta bastante desse assunto de justiça social, eu queria indicar um livro. O livro é do Timothy Keller, ou conhecido como Tim Keller, e chama-se Justiça Generosa. Esse livro vai tratar um pouco dessa perspectiva do que nós falamos aqui e vai ampliar essa perspectiva para esse quarteto dos desfavoráveis que nós falamos há pouco, que é a viúva, o órfão, o imigrante e o pobre. Eu tenho certeza que esse livro vai fazer toda a diferença na sua vida, como fez na minha. Vai te dar uma metanoia aí da forma como você pode viver e pode abençoar as pessoas que estão à tua volta. Como disse o Walter, seja na nossa casa, no nosso CEP, seja na nossa comunidade de fé, seja na comunidade no geral no mundo. Que Deus nos abençoe nisso aí. Já são as palavras finais, né? Quando esquenta que fica bom. Quando esquenta, a gente deixa no ar pra pessoa voltar semana que vem. Isso. Bom, eu não tenho como deixar de gravar aqui com vocês aquilo que está na Bíblia, que realmente para mim resume o que discutimos. Mateus capítulo 25, a partir do verso 34. Leia depois com calma.
Então dirá o rei àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e vocês me investiram, adoeci e vocês foram me visitar, estive na prisão e vocês foram me ver. Então, justiça social é relacionamento. Que a gente possa sair da nossa zona de conforto e percebam, isso Jesus está dizendo para aqueles que Ele está convidando para estar com Ele no céu, que é o meu objetivo e o seu objetivo também. Então, não basta olhar, tem que interagir. Deus abençoe. Amém. Edilene, alguma consideração? Eu queria deixar para vocês que se importem com as pessoas, né? Deixem o radar ligado e se envolvam em alguma ação, né? Ou através da comunidade, ou através de um pequeno grupo, ou você mesmo no seu ambiente. Tem tantas vezes a gente passa pelas pessoas e a gente tem aquele hábito: ah, não, isso aí é alguém que não, a gente não enxerga, são pessoas invisíveis, né? Existem muitas formas da gente compartilhar aquilo que a gente tem, né? Os recursos financeiros, os recursos daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente viveu. Não se sinta acomodado. Em algum lugar, com certeza, tem alguém precisando de alguma coisa que só você vai poder fazer. Então, faça. Não espere que um dia, não. Faça logo, né? O mais rápido que você puder. As oportunidades são muito grandes e a gente precisa agir. Vai fazer muita diferença, com certeza. Sem dúvida. Gente, obrigado, Walter, Edilene, Rô. Acho que mais um dia de muita metanoia. A minha conclusão é a de vocês e eu deixo o convite para você. Mande um e-mail para nós, podcastmetanoia@gmail.com, e para que mais pessoas também tenham essa convicção, compartilhe esse conteúdo, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.